Já no São Paulo, informação exclusiva, o zagueiro Doria foi oferecido ao tricolor. Fala também do São Paulo, que admite negociações com o zagueiro argentino que pertence ao Ajax. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Por falar no Fogão, contar que o clube também sondou Ferrarese, zagueiro que pertence ao São Paulo. O Inter Miami também gosta do argentino do tricolor, mas o São Paulo só aceita negociar o Ferrarese em definitivo ou numa troca de atletas. Hora de falar agora sobre direitos de transmissão de TV. A Conmebol anunciou na noite dessa quarta-feira quais serão as emissoras que terão direito a transmitir Recopa, Sul-Americana e Libertadores entre 2027 e 2030. Essa primeira lista já havia sido anunciada, mas o resultado final ficou diferente da apuração dos jornalistas. Importante registrar que a Libertadores terá, a partir de 2027, transmissão em TV aberta da Globo e em TV fechada e streaming da ESPN. Já a Sul-Americana não terá TV aberta. O SBT, que costuma exibir os jogos, e será assim até 2026, perdeu a concorrência para a TNT Sports, que vai fazer as transmissões de graça no YouTube. Já a ESPN segue com transmissões na TV fechada. Importante registrar ainda que a Recopa será transmitida em TV aberta pela Globo e em TV fechada pela ESPN. Além do SBT, que perdeu os direitos de transmissão da Sul-Americana, é importante registrar que a Paramount, que tinha um pacote de jogos da Libertadores e da Sul-Americana, se despede dos dois torneios em 2026. A partir de 2027, ela não estará nessas transmissões. Preciso contar agora que o Atlético Paranaense fez sondagem ao São Paulo por Arboleda. O Furacão, que está de volta à primeira divisão, entende que o zagueiro equatoriano de 34 anos de idade seria o grande líder que o time precisa na volta à primeira divisão. Não é a primeira vez que um time do sul do país tenta a contratação de Arboleda. No começo do ano, o Grêmio sugeriu o perdão de uma dívida que o São Paulo tem com o tricolor pelo Ferreirinha, além do repasse em definitivo do Arboleda. Negócio que geraria na casa dos 5 milhões de dólares. O tricolor paulista disse ao tricolor gaúcho que não tinha negócio e o Arboleda continuava. E deve ser essa mesma resposta pro Furacão. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo que me contou que o Arboleda faz parte dos planos para a próxima temporada, apesar de uma mensagem enigmática que ele postou nessa terça-feira, dando conta de que quem voltar ao São Paulo para 2026 vai dar conta do recado. O Arboleda, que nessa temporada pelo tricolor fez 45 jogos com 4 gols marcados. E o São Paulo admite estar em negociações para a contratação de um zagueiro argentino que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza, mas pertence ao Ajax. Eu me refiro a Gaston Ávila, que chegaria ao Morumbi por empréstimo de uma temporada com opção de compra. A ideia do São Paulo é usar o mesmo expediente adotado pelo Fortaleza quando da contratação do atleta junto ao clube holandês. Como o Fortaleza caiu para a segunda divisão, está completamente descartada a opção de compra prevista nesse contrato de empréstimo, que era de 6 milhões de dólares. O Ávila, enquanto atleta do Fortaleza, tinha direito a um salário de 720 mil mensais. Metade dessa grana paga pelo Fortaleza, a outra metade paga pelo Ajax. São Paulo já fez a primeira proposta, repetindo o mesmo expediente. Se o Ajax não concordar com o empréstimo gratuito, pagando metade dos salários, o São Paulo se compromete a assumir 100% dos vencimentos do jogador para ter o Gaston Ávila até dezembro de 2026. Já havia contado para vocês que Doria, zagueiro brasileiro de 31 anos de idade, foi oferecido, mas descartado por causa da idade. Gemes, atleta que pertence ao Mirassol, também acabou sendo descartado por conta da alta pedida do Mirassol, que quer 31 milhões de reais. Com o Gaston Ávila, o São Paulo teria a oportunidade de trazer um zagueiro a custo zero, ainda que por empréstimo, até dezembro de 2026. Jogador é revelado no Boca Juniors, com passagem por Rosário Central, Royal Antwerp, até ser comprado pelo Ajax por 12 milhões e meio de euros. Para completar, registrar que Luiz Gustavo se tornou, nessa quarta-feira, a quarta saída definitiva do São Paulo para 2026. Rigoni, Dineno e o goleiro Leandro já haviam sido avisados que estavam fora dos planos. O mesmo aconteceu nessa quarta com o Luiz Gustavo, que tinha o salário de 700 mil por mês. Não conseguiu jogar muito bem, até porque teve um tromboembolismo pulmonar e ele se queimou de vez no São Paulo depois de críticas pesadas à diretoria
após a derrota por 6-0 para o Fluminense. O fato de ter 38 anos de idade também pesou. O tricolor pretende ter um elenco bem mais jovem no próximo ano. Quero te contar agora que o zagueiro Dória, 31 anos de idade, que já foi jogador do São Paulo lá atrás, acaba de ser oferecido ao tricolor. Dória está rescindindo de forma amigável seu contrato com o Atlas do México e gostaria de voltar ao Brasil. Dória defendeu São Paulo em 2015, emprestado pelo Marsella, na oportunidade de 18 jogos e 2 gols. Depois, ele saiu do São Paulo e atua na Espanha, na própria França, na Turquia, até chegar ao México em 2018. No futebol mexicano, sempre como titular, primeiro pelo Santos Laguna, depois pelo Atlas. Rescisão do contrato de forma amigável se deu por conta de uma dívida que o Atlas tinha com o jogador e a vontade do Dória de voltar ao Brasil. O nome dele foi sugerido ao São Paulo, foi avaliado pela comissão técnica e também pela diretoria. E apesar de ter uma boa imagem no São Paulo, o tricolor entende que hoje precisa de zagueiros mais jovens, até porque vários dos atletas que compõem o elenco já têm mais idade. Então é por conta disso que a chance de negociação com o Dória hoje é vista como bastante pequena. Contei para vocês, nessa manhã de quarta-feira, que James, zagueiro que pertence ao Mirassol, foi alvo do São Paulo, mas a pedida do Mirassol inviabiliza o negócio. O Mirassol comprou por 4 milhões de reais o atleta e quer vendê-lo por 31 milhões de reais. Também no vídeo dessa manhã já havia revelado que o São Paulo tem a intenção de contratar 6 reforços para o ano que vem. As prioridades: um zagueiro, um volante e um meia atacante. Descobri detalhes importantes da busca do São Paulo por reforços para 2026. Para começar, quero te contar que o tricolor está atrás de 6 contratações. As prioridades: um zagueiro, um volante e um meia atacante. Depois que essas 3 posições forem ocupadas, aí sim São Paulo vai ao mercado em busca de atacantes. Registrar também que James, zagueiro que pertence ao Mirassol, foi sondado e descartado. Mirassol acaba de comprá-lo por 4 milhões de reais, equivalentes a 60% dos direitos econômicos. Mas Mirassol, para vendê-lo, pede 31 milhões de reais. Aqui vem outra informação exclusiva. A ideia do São Paulo, nos 6 reforços da próxima temporada, é investir em atletas em que não haja necessidade da aquisição dos direitos econômicos. A ideia do São Paulo é pagar apenas salários e luvas, ou seja, precisariam ser jogadores de graça, livres no mercado, ou então que chegassem por empréstimo. Até por isso, já dá para descartar alguns nomes que têm sido especulados, como Gustavo Scarpa, Everton Cebolinha e Orreda. Você, São Paulino, entende que o tricolor precisa de quantos reforços para o próximo ano? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. James e Martim Orreda no São Paulo. Deixa eu mandar essa pergunta para que você está fazendo. Antes de responder a pergunta, deixa eu só trazer mais uma atualização importante sobre o São Paulo, tá? Tinha contado para vocês que o São Paulo busca 6 reforços, certo? Aí eu perguntei quais são as prioridades: zagueiro, volante e meia. Vou repetir: São Paulo busca 6 reforços para a próxima temporada. Zagueiro, volante e meia são as prioridades, tá bom? Mandei o print do PH sobre James e Martim Orreda. Sobre o João Pedro Choca. Aumento legal, até porque ele fica com multa alta. É visto no Corinthians como um dos jovens que devem render uma grana numa venda futura. Novo contrato se encerra em novembro de 2030, tá bom? Estou falando também com o pai do Evander, que joga na Major League Soccer, e ele está me contando que o Evander figurou na seleção do campeonato, na temporada, né? O time da temporada. O time tem o Pantemis no gol, Freeman, Hariel, Hagen e Wagner na zaga, MC Glyn, deve ser, Gil e Evander no meio, Dreyer, Messi e Orreda na frente. Só a título de comparação, alguns meias que foram contratados do futebol da Major League Soccer recentemente deram muito certo, né? Savarino, Almada e Luciano Acosta são 3 bons exemplos. Teve alguns que não deram certo. O zagueiro Micael do Palmeiras, o Facundo Torres do Palmeiras, mas o Almada jogou demais depois de jogar na Major League Soccer. O Savarino continua sendo importante no Botafogo. E o Lúcio Acosta é muito bom meio-campista, cara. Eu vivia falando dele por aqui, né? Vivia falando dele por aqui, e o cara tem jogado mais do que eu imaginava, tá? Sobre o James, muito caro, não dá.
E o Orreda deve estar. E o Orreda. E a pessoa não responde. E o Orreda. Pode ser? Pode ser. Então, assim, o Gêmeos é muito caro, não dá, tá bom? Vamos lá. Pegando mais respostas por aqui, tá bom? Luba Sampaio, outro que sempre aparece por aqui. Nicola, boa noite. Confirma para mim se a previsão orçamentária para o ano que vem no São Paulo, a diretoria estimou a semifinal da Copa do Brasil. Essa é uma boa pergunta, né? Eu vi que muita gente estava trabalhando com isso. O Orreda não estava na lista. Boa, beleza. Última coisa. É verdade que o São Paulo estimou como meta para 2026 chegar na semi da Copa do Brasil? Ó, no começo da live tinham perguntado sobre a renovação do contrato da Mondelez, São Paulo e Morumbis, né? Ainda nada, tá? Então é isso. Fala família, então é isso, ficamos aí com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do São Paulo nesta quinta-feira. Informações exclusivas para você não perder nada. Peço humildemente para você deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você ficar super antenado nas últimas notícias do tricolor paulista. Combinado? A gente encerra esse vídeo por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.